Alguma vez a gente já parou para pensar no que realmente acontece dentro do computador? Bom, nos próximos minutos a gente vai abrir essa caixa preta juntos. Vamos descobrir como é que um monte de peça física se transforma nesse universo digital que a gente usa todo dia. E claro, como navegar nesse universo com segurança, desvendando tudo, do hardware até as ameaças virtuais. Olha, o melhor jeito de entender um computador é pensar nele como se fosse um escritório. Ele tem o cérebro para pensar, uma mesa de trabalho para lidar com as tarefas do momento e um arquivo para guardar tudo. Essa analogia, por mais simples que pareça, é a chave para tudo que a gente vai ver. Guarda essa imagem na cabeça que ela vai nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai dar uma espiada dentro da máquina, para conhecer as peças físicas. Depois, vamos ver como a área de trabalho digital ganha vida. Na sequência, exploramos as ferramentas do ofício que usamos sempre, para então mergulhar no lado sombrio do código. E, para fechar, vamos usar um guia de campo para saber identificar os diferentes tipos de malware. Tudo começa com o que é físico, com aquilo que a gente pode de fato tocar. Vamos começar nossa exploração por aí, pelos blocos de construção essenciais, as peças que formam o corpo do computador. E aqui está a nossa primeira peça do quebra-cabeça. A CPU é o cérebro. A velocidade dela, medida em gigahertz, é como a rapidez de raciocínio. E os núcleos? Imagina que cada núcleo é um cérebro extra. Ter vários núcleos permite que a máquina faça um monte de coisas ao mesmo tempo sem travar. Tipo, sei lá, renderizar um vídeo e ao mesmo tempo deixar várias abas do navegador abertas. Agora, vamos para a mesa de trabalho e para o arquivo. A memória RAM é a sua mesa. É ali que ficam as coisas que estão em uso agora. Ela é super rápida, mas é temporária. Se a energia acabar, puf, a mesa fica limpa, tudo some. Já o armazenamento, seja um HD ou um SSD, é o seu arquivo trancado. Mesmo com tudo desligado, os dados continuam lá, seguros, guardados para a próxima vez. E falando nesse arquivo, existem dois tipos principais. Pensa no HD como se fosse uma vitrola antiga, sabe? Com o disco girando e uma agulha para achar informação. Já o SSD é totalmente eletrônico, feito de chips, sem nenhuma parte móvel. O resultado? Uma velocidade absurdamente maior. É a diferença entre ficar esperando o computador ligar e ver ele pronto para usar em questão de segundos. Certo, o corpo da máquina já está montado, mas um corpo sem uma mente para controlar tudo não faz nada, né? Como é que essas peças todas conversam entre si e se transformam numa ferramenta útil? A resposta está no software. O sistema operacional, ou SO, é o grande maestro dessa orquestra de hardware. Sem ele, a CPU, a memória e o armazenamento são só músicos talentosos sem uma partitura. É o SO que garante que todos toquem em harmonia, traduzindo nossos cliques e comandos numa sinfonia que a máquina consegue entender. Pensa no SO como um gerente geral. Ele decide qual programa vai usar o cérebro da máquina, como os arquivos são organizados, como o mouse se comunica com a tela. Ele gerencia absolutamente todos os recursos para que a gente possa simplesmente usar nossos aplicativos sem se preocupar com o caos que acontece nos bastidores. Com o maestro, que é o SO, regendo a orquestra, que é o hardware, o palco está pronto. Agora, entram os atores principais, os aplicativos. São eles as ferramentas que realmente nos permitem fazer alguma coisa útil com o computador. São esses programas que dão um propósito para a máquina. Um editor de texto, uma planilha, um navegador de internet, cada um deles é uma ferramenta especializada que transforma aquele monte de circuito numa solução para um problema específico, seja escrever um relatório ou projetar um prédio. E dentro desses aplicativos existem ferramentas incrivelmente inteligentes. A função C no Excel é um exemplo perfeito disso. Ela basicamente permite que a planilha tome decisões sozinha. Por exemplo, se o estoque de um produto for menor que 10, então a planilha avisa pedir mais. Se não, ela diz estoque ok. Simples, mas poderoso. E aí que a mágica acontece. Agora imagina milhares dessas pequenas decisões lógicas como a função C trabalhando ao mesmo tempo. Elas pegam dados brutos, um mar de números, e transformam em gráficos e relatórios visuais como este. É assim que o software transforma uma montanha de dados em informação que ajuda a gente a tomar decisões. Bom, até agora a gente viu como o código nos ajuda a criar, a trabalhar, a organizar, mas nem todo software é nosso amigo. Agora a gente vai entrar no lado mais sombrio do código para entender as ferramentas digitais que são construídas não para ajudar, mas para prejudicar. E essa frase aqui, ela resume tudo. Ela captura perfeitamente a natureza do malware. Na maioria das vezes, ele não chega com uma placa de perigo. Pelo contrário, ele se esconde,
finge ser algo útil, inofensivo e fica só esperando o momento certo para atacar. Então, o que é malware? É só uma abreviação de software malicioso. É o termo guarda-chuva que a gente usa para qualquer programa que foi projetado com um objetivo ruim, seja roubar dados, espionar o que a pessoa faz ou simplesmente causar o caos no sistema. Para a gente se defender, a gente precisa saber o que está enfrentando. Então, vamos abrir o nosso guia de campo e começar a identificar as espécies mais comuns de malware que a gente encontra por aí, no mundo digital. O ransomware é basicamente o sequestrador digital. Ele invade o sistema, tranca todos os arquivos com uma criptografia forte e aí exige um resgate, geralmente em criptomoedas, para devolver a chave. O uso de cripto, claro, torna quase impossível rastrear os criminosos. E olha, isso não é coisa de filme, não. O ransomware, chamado Ryuk, por exemplo, é famoso por ataques cirúrgicos contra grandes empresas, hospitais e até governos, causando prejuízos que chegam na casa dos milhões de dólares por ataque. Os worms, ou vermes, são diferentes porque eles são autônomos. Pensa neles como um vírus biológico no mundo digital. Eles não precisam que alguém clique em algo para se espalhar. Uma vez que um worm entra numa rede, ele começa a se replicar e a se espalhar sozinho, ativamente procurando novas máquinas para infectar. O Stuxnet talvez seja o exemplo mais assustador e famoso. Ele foi um worm projetado não para roubar dados, mas para sabotar fisicamente equipamentos industriais em usinas nucleares. Ele mostrou para o mundo como uma ameaça digital pode causar um dano devastador no mundo real. Já o spyware é o espião. Ele se instala no sistema e fica ali, quietinho, operando nas sombras, registrando tudo. O que é digitado, os sites visitados, senhas, dados de cartão de crédito. O objetivo é roubar as informações mais sensíveis, sem que a vítima sequer desconfie que está sendo vigiada. Para ter uma ideia de como isso funciona, existia uma campanha chamada Dark Hotel. Os criminosos invadiam a rede Wi-Fi de hotéis de luxo e quando executivos ou diplomatas se conectavam, eles instalavam spyware nos notebooks deles para roubar segredos comerciais e informações de governo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Do cérebro do computador, a CPU, até os aplicativos na nuvem, a gente construiu um mundo inteiro em cima de ferramentas digitais. A nossa dependência dessa tecnologia só aumenta. Então a pergunta que fica não é se a gente vai continuar construindo e usando tudo isso, mas sim se a gente está desenvolvendo a sabedoria e as habilidades necessárias para proteger esse mundo que criamos.